dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está escrevendo uma carta para a pessoa que ama. Eu sou o Júlio Black, ela é a Graciele Nocelli. Estamos de volta para comentar os lançamentos do cinema em Juiz de Fora esta semana. E Graciele, temos 4 filmes estreando na cidade, certo? Isso aí, Júlio, dá um olá para você, olá para a galera que está acompanhando aí o primeira sessão. São 4 filmes, A Divisão, O Melhor Verão de Nossas Vidas, que são 2 estreias nacionais. Isso. Um Espião Animal, filme infantil. E a principal estreia da semana, que é 1917, né? Filme que está aí concorrendo ao Oscar, recebeu 10 indicações. Não sei se a gente pode chamar de favorito, mas ele vem trazendo aí bons resultados nas últimas premiações. Então, é a grande estreia da semana, né, Júlio? É verdade. Pelo menos eu aqui, a minha pessoa personificada aqui em carne e osso, eu considero o 1917, Grace, como o principal favorito pelos prêmios que ele tem recebido nas últimas semanas. Ele levou o Globo de Ouro por melhor drama e recebeu no último domingo o prêmio principal de melhor filme do Sindicato dos Produtores de Hollywood, que é o considerado o principal termômetro do Oscar nas últimas 30 premiações. Eles premiaram o melhor filme em 21 vezes. Então, eu acredito que ele tenha grandes chances, até por causa do tema do filme, da proposta, da maneira como ele foi filmado. Apesar de que, ao mesmo tempo também, particularmente, eu acredito que o Parasita, o filme lá da Coreia do Sul, foi o melhor longa de 2019. É o melhor dos 9 longas que foram indicados ao Oscar. Eu já assisti a 7 dos 9, então pelo menos dos 7... Para mim, o Parasita é o melhor, mas pelas qualidades do longa, pelo tema, por tudo, eu acredito que o 1917 acabe confirmando o favoritismo. Se eu fosse fazer uma aposta aí também, seria 1917 para o melhor filme e o Parasita para o prêmio de filme estrangeiro, né? Melhor filme. Eu acho que a academia também deve ir por aí. Mas como você estava falando da história, Júlio, vamos aí contar um pouquinho o que se passa em 1917, para atiçar aí a galera querer assistir, que eu também já tô animada, tô curiosa. Bem, antes de mais nada, em 1917 a gente tinha a Primeira Guerra Mundial, né? Só isso, né? Assim, um dos mais tristes eventos do século XX. Esse filme, ele é, assim, baseado em fatos reais, dentro da questão de que o Sam Mendes, que é o diretor do filme, um dos avós dele, o avô paterno, lutou na Primeira Guerra Mundial junto com o exército britânico, e ele contava histórias lá da galera, dos soldados que eram mensageiros que precisavam passar pelo fronte para levar mensagens. E havia essa história de um mensageiro que precisou avisar uma outra divisão do exército britânico de que eles não deveriam realizar um ataque, que era uma emboscada do exército alemão. E é isso que o Sam Mendes faz no filme. Dois cabos do exército britânico são recrutados para executar essa missão, que são interpretados pelo Dean Charles Chapman e o George McKay, 2 atores pouco conhecidos. Foi uma escolha do Sam Mendes para que o filme não chamasse atenção pelo ator, de repente botar um Matt Damon da vida, que todo mundo ia olhar e falar, olha o Matt Damon lá no meio da guerra. Esses 2 cabos, eles recebem a missão de percorrer vários quilômetros dentro do fronte de guerra, passar pelas linhas inimigas para avisar uma divisão do exército britânico que o exército alemão recuou para preparar uma emboscada. E se essa emboscada funcionasse, se o exército britânico atacasse, provavelmente toda essa divisão iria ser morta no ataque. Eram cerca de 1.600 soldados, seria uma verdadeira carnificina. E é uma missão que não é fácil, porque são apenas os 2, eles têm que passar pelo fronte, por trincheiras que foram abandonadas, o terreno que está coalhado de cadáveres para tudo que é lado. Eles não sabem, por exemplo, se há soldados alemães que ficaram para trás exatamente para emboscadas eventuais. Eles têm que passar por cidades destruídas. E tudo isso é feito, Graça, aí que é um ponto interessante da história.
como se o filme fosse rodado em apenas um plano sequência. Na verdade, dois, que eu já assisti ao filme, mais ou menos na metade tem um ponto que é exatamente assim, como se fosse, depois de um plano sequência, você engatar em outro. Então seria como se fossem dois grandes planos sequência de 1 hora cada um, só que na verdade a gente sabe que não foi feito assim. Geralmente foram gravadas cenas entre 6, 8 minutos mais ou menos, numa sequência só, e eles conseguem, através de efeitos de câmera, uma passagem por trás de uma pilastra, por exemplo, colocar que tudo isso é feito numa sequência só. E isso ajuda muito ao filme. A câmera fica muito próxima dos protagonistas, praticamente como se você tivesse ombro a ombro com eles. A câmera geralmente não fica mais que 1 ou 2 metros distantes dos dois, o que ajuda a causar assim um sentimento de proximidade, ao mesmo tempo de suspense, de tensão, porque você acaba sem saber se a qualquer momento eles vão ser atacados por algum soldado que ficou para trás, se vai ter alguma explosão, um ataque aéreo. E o filme é praticamente carregado pelos dois, praticamente quase as 2 horas, porque são os dois sozinhos, né? Ou um deles sozinhos também, a maior parte do tempo, e raramente aparece mais alguém na história. Tanto que daí a gente tem até umas participações especiais, porém pontuais, do Benedict Cumberbatch, do Mark Strong, do Colin Firth e também do Andrew Scott, que tem aparecido aí bastante agora em algumas produções. Para a galera aí do streaming, ele faz o chamado Padre Gato no Fleabag, ele aparece também nesse longa. E vale destacar aqui outra coisa também, que é o fato de que esse filme lembra um pouco o Resgate do Soldado Ryan, porque um dos protagonistas é recrutado para essa missão porque o irmão dele está justamente nessa divisão que vai atacar os alemães. Então é meio que aquela coisa assim, o seu irmão está lá, então não desiste da missão no meio da história, porque senão seu irmão vai morrer. Então do tipo, o cara vai ficar com mais vontade ainda de cumprir essa missão. E aí o filme mostra praticamente assim num espaço curto de tempo, né? A gente tem, por causa dessa virada, como eu falei, no meio do filme, que dá uma espécie de pausa. Então é meio como se fossem 12 horas de história comprimidas em 2 horas de filme. E o resultado é muito satisfatório. O trabalho do diretor de fotografia é sensacional. A montagem, todas essas cenas que são feitas aí nesses planos sequências, realmente causam uma sensação de que você está acompanhando toda a história em tempo real. Então, mesmo que, como eu falei, que o Parasita seja um filme, na minha opinião, mais marcante, que mereceria mais o Oscar, se o prêmio for para 1917, tá de bom grado. E eu acredito até que por essa estrutura aí do plano sequência é mais um convite para assistir também no cinema, né, Júlia? Porque assistir na telona, né, de pertinho, um ponto de vista aí, pelo que eu estou entendendo, dos protagonistas, deve ainda aumentar essa sensação de proximidade, de suspense, tudo isso aí que você relatou. Eu fiquei mais animada ainda. Então, para você se levar a 1917, tá de boa. Tá mais que merecido. Quer dizer, vamos colocar assim, merecido. Só citar, tem 2 momentos no filme assim que são ainda mais impactantes nessa questão do plano sequência. Um que é uma cena à noite num vilarejo francês que está totalmente destruído, que é aquilo de você estar correndo entre os escombros como se fosse um labirinto, explosões, tiros, e ao mesmo tempo que está tudo escuro, tem uma luz amarela que vem das chamas que estão na cidade, então causa um jogo de luz e sombra muito interessante. E também uma batalha, talvez a grande batalha que tem no final do filme, que é uma até que, se você procurar no Twitter, eu não lembro agora qual foi o perfil, mas que compartilhou, que é assim, dividido lá na tela, a parte de baixo como aparece no filme e a parte de cima mostrando como que a cena foi filmada. Aí você vê realmente o grande trabalho que o Sam Mendes teve para produzir essa história, e como você falou, é um filme para ser visto no cinema, com tela grande, para poder pegar toda a parte da fotografia,
de como as cenas foram feitas e também toda a parte do som, interpretação dos atores. 1917 definitivamente é um grande filme. Então é a pedida aí dessa semana, que como a gente falou, tem também os nacionais A Divisão, O Melhor Verão de Nossas Vidas e o infantil Um Espião Animal. O restante da programação, quem quiser conferir, né, Júlio? Exatamente, está lá na versão impressa da Tribuna de Minas, que está nas bancas nesta quinta-feira, e também lá na internet, tribunademinas.com.br. Geralmente até o final da manhã já está tudo atualizado, é só ir lá, conferir e se programar para o final de semana. 1917, por exemplo, é para o pessoal mais velho, mas quem tiver a criançada como eu, tem Um Espião Animal para levar lá a molecada, tem outros filmes para adolescentes, que é o caso aí do filme brasileiro do Melhor Verão de Nossas Vidas. A Divisão é um filme de ação, um exemplo raro para o cinema nacional, e os outros que continuam em cartaz: Frozen, Minha Mãe é uma Peça 3, Adoráveis Mulheres. O que não falta é opção. Certo, Graça? Ótimo, isso aí. Maravilha. Então, por enquanto é só. Semana que vem estamos de volta. Vida longa e próspera.